bom dia para você que começa mais uma sexta-feira comigo aqui no canal do Lessa para a gente falar de Fluminense e falar muito de Copa Libertadores. Ontem a Conmebol sorteou os grupos, a primeira fase da competição, a fase de grupos, e o Fluminense já sabe quais serão os seus adversários nesta primeira etapa da competição da Liberta 2026. Vai ter altitude, vai ter viagem longa, tem viagem mais curta contra um adversário ou contra adversários que, na verdade, não tem nenhuma tradição na competição. Foi um grupo fácil? É um grupo que pode se complicar devido à altitude? Enfim, a gente vai trazer todos os detalhes a partir de agora. Vou detalhar time por time, viagem por viagem, encaixar neste calendário do Fluminense até a parada para a Copa do Mundo, que vai ser um calendário muito intenso, gente. Ao todo, do início até a parada para a Copa, acho que 35 jogos, 18 partidas em 2 meses, vai ser uma loucura. Podem se preparar porque vai ser jogo atrás de jogo a partir agora do mês de abril, que é quando a Libertadores começa. Enfim, a gente vai falar muito a partir de agora. Se você puder, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, seu comentário, você já sabe. Tudo isso ajuda demais, é 0800, não custa absolutamente nada. E você tá sempre aqui, além de assistir, de consumir, de ficar bem informado, de consumir os conteúdos aqui do canal do Lessa também, pode ajudar dessa forma, tá? Primeiro, antes de mais nada, hoje teremos entrevista coletiva de Matheus Montenegro. O presidente do Fluminense vai conceder sua segunda entrevista coletiva como mandatário do clube. A partir das 3h30 da tarde, estaremos no CT Carlos Sachilho para ver o que o presidente tem a falar. Depois da janela de transferências fechada, encerrada, qual o balanço que a diretoria faz. O assunto SAF vai voltar à tona. Temos algumas pautas importantes aí para tocar. Agora, uma eliminação, uma derrota para o Vasco, a queda, a perda do título carioca para o Flamengo. Enfim, tem muita coisa para a gente questionar o presidente do Fluminense, e teremos a oportunidade nesta entrevista coletiva, transmissão ao vivo lá no Jornada, como vocês já estão acostumados, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar de Copa Libertadores. Vou colocar aí na tela para vocês o grupo do Fluminense, o grupo C da Copa Libertadores, que tem o Bolívar, da temida altitude de La Paz, o Independiente Rivadavia, da Argentina, que não é de Buenos Aires, é de Mendoza, e o Deportivo La Guaira, da Venezuela. São esses os adversários do Fluminense nesta fase de grupos. Vou começar falando um pouquinho aqui do Independiente Rivadavia, que é uma equipe, não é tradicional no futebol argentino, mas é um clube que foi criado lá em 1913, e atualmente, vou até colocar na tela aqui, porque tem um jogador que já foi muito cobiçado por, não todos, mas uma parte da torcida do Fluminense. Lembra daquele Arce, que jogou na LDU? Muita gente pediu a contratação dele, pois é, tá lá no Rivadavia e é reserva. Tá aqui, ó. Paraguaio, um dos poucos estrangeiros que fazem parte dessa equipe. Tem chileno, tem colombiano, tem paraguaio, tem uruguaio, mas são poucos estrangeiros, a maioria realmente do futebol argentino. É um time que não tem tradição na Copa Libertadores, mas que neste momento faz um bom campeonato argentino. Tá ali no Apertura liderando o grupo 2, o grupo B, com 20 pontos, à frente ali do Belgrano, do Rosário Central, do Tigre, do River Plate, do Racing. Está liderando o Rivadavia neste momento ali o Campeonato Argentino, o seu grupo do Campeonato Argentino. Eles jogam no estádio Bautista Gargantini, estádio com capacidade para cerca de 30 mil torcedores, mais ou menos. O técnico é o Alfredo Berti. Eles conquistaram a Copa da Argentina do ano passado, derrotando o Argentinos Júnior na final, 5-3 na disputa por pênaltis após empate no tempo normal, 2-2, conquistaram o título, chegaram na Libertadores e conquistaram o seu primeiro título de expressão em 112 anos de história. Então, o primeiro grande título que o Rivadavia conquistou ao bater o Argentinos Júnior na final da Copa Argentina do ano passado. O outro adversário é o La Guaira, da Venezuela. Eles têm o estádio deles, o Brigido Iriarte, que é um estádio menor para 10 mil torcedores, mas eles mandam os jogos de Libertadores
no Olímpico lá de Caracas. Tem capacidade para mais ou menos 25 mil torcedores. O técnico atual é o Héctor Bidoglio. Está na segunda posição lá no Apertura. Vou até colocar para vocês aqui também. É um elenco formado também basicamente por venezuelanos. Tem alguns estrangeiros, uruguaio, panamenho, argentino, colombiano. Por exemplo, o artilheiro do time no momento com 3 gols é o Flavian Lodonho. Neste momento tem 3 gols e lidera ali a artilharia do time, que neste momento está ali na vice-liderança do campeonato venezuelano. Tá atrás ali do Universidade Central de Caracas. O Laguaira tem 16 pontos, eles têm 19 pontos. É o desempenho atual do Deportivo Laguaira, que é um time, como eu falei, né, não tem tradição nenhuma em Libertadores, em competições sul-americanas. A gente sabe que o futebol venezuelano, como um todo, é muito fraco, né? Alguns times são semi-profissionais e o que pesa muito acaba sendo a viagem, né? A viagem para a Bolívia geralmente é uma viagem mais complicada, então na logística acaba prejudicando um pouquinho, mas em termos de qualidade de adversário, não tem como debater ali com o Deportivo Laguaira. O Bolívar aí já é um pouco diferente porque tem a temida altitude de La Paz, né? A gente sabe que jogar no Hernando Siles é muito complicado. O Bolívar é uma equipe que não ganha, que não ganhou no Brasil aqui neste século, só para vocês terem uma noção, mas cansou de ganhar jogos lá no Hernando Siles. E um detalhe, vai pegar um time em pré-temporada, jogando amistoso, porque o campeonato boliviano ele só começa em abril. O início oficial ele foi atrasado para dar lugar a um torneio de verão, que é disputado por lá, a preparação da seleção boliviana também. Então, é um time que está em pré-temporada. Isso é bom, porque não tem aquele ritmo de jogo, ritmo de competição. Olho no atacante experiente uruguaio de 38 anos, Martín Cauteruccio. Esse jogador, ano passado já meteu muito gol. Vou até colocar aqui na tela também o site O Gol, só para vocês terem uma noção. Ano passado, 31 jogos, 18 gols, 3 assistências. Antes, no Sporting Cristal, ele tinha feito 31 jogos com 39 gols e 2 assistências. Depois, 18 jogos, 10 gols, 4 assistências. E ele tem números altos, não tão altos, anteriores à carreira, mas é um cara que é muito experiente e fazedor de gol. Faz parte desse elenco do Bolívar. O Hernando Siles tem 3.600 metros de altitude, é o clube mais vencedor da Liga Boliviana, um recorde de título de 31 taças conquistadas em nível internacional. As melhores campanhas aí do Bolívar, uma semifinal de Libertadores em 2014, além de um vice-campeonato na Sul-Americana em 2004, quando eles acabaram perdendo o título para o Boca Juniors. Então a gente tem adversários, como eu falei, sem nenhuma expressão no cenário sul-americano, mas com algumas dificuldades, né? O Rivadavia é o time que tecnicamente tende a oferecer mais dificuldade, está liderando o seu grupo lá no Campeonato Argentino. O Laguaira é uma equipe fraca, como todo time venezuelano, mas tem uma logística de viagem mais complicada. E o Bolívar é a altitude, não tem jeito. A altitude de La Paz, jogar lá é muito complicado, mas é um grupo que... E gente, vamos lá, isso não tem nada de soberba nisso, falar a realidade. O Fluminense tem a obrigação de passar nesse grupo, é um dos grupos mais fracos que o Fluminense já teve em uma Copa Libertadores. Falo isso sem medo de errar, não vou pegar aqui, não vou listar todos os grupos aqui agora, mas com certeza, em termos de expressão, de adversários, é o grupo mais fraco que o Fluminense terá pela frente, já teve pela frente na Libertadores, e tem a obrigação não só de se classificar, mas tem a obrigação de ser líder desse grupo, né? É o que o Fluminense tem que fazer. O jogo que a gente fala, pô, esse jogo aí é muito complicado de ganhar, o jogo na altitude, por essa questão. O Rivadavia, não acho que vai ser fácil lá não, dá para pontuar, claro, mas acho que vai ser um jogo complicado, só que, cara, não dá para comparar. Só para vocês terem noção, o Rivadavia, que está no Campeonato Argentino, que tem muita... Em comparação com o Campeonato Boliviano e com o Campeonato Venezuelano, são clubes que conseguem fazer um pouco de investimento. Os caras gastaram 5 milhões de reais, gente. Mais ou menos, em contratações. Modificaram bastante o elenco, muito jogador por empréstimo e tal, ou sem custo. Mas, cara, 5 milhões de reais mais ou menos, gente. Só em um jogador o Fluminense pagou mais de 60 milhões de reais.
Então, assim, a ordem de grandeza é muito diferente. São prateleiras muito diferentes. Mas está aí o Lanús para provar que dá para dificultar um jogo, que dá para um time que mesmo sem tradição pode, sem dúvida alguma, pode dificultar. Mas quando a gente olha para elenco, para grupo, para capacidade, para investimento, grana, a gente olha para esse grupo e não imagina o Fluminense fora da primeira colocação, até para a gente pensar em brigar ali pelas melhores campanhas e ter algum tipo de vantagem de decidir em casa, confirmando a classificação para a próxima fase. Então, não é soberba, não é conversa fiada, a realidade é essa, e se o Fluminense fizer algo diferente disso, estará proporcionando uma vergonha dado o cenário. Essa que é a realidade. Não tem muito como fugir disso. É uma responsabilidade que o Fluminense vai ter que carregar como cabeça de chave, como um clube que chega numa condição de favorito absoluto para avançar nesse grupo. E aí, vamos à tabela? Como fica a tabela? Lembrando que a Conmebol deve divulgar as datas e horários dos jogos ainda nesta sexta-feira. É possível. Tem que alinhar com as TVs que transmitem as partidas, acertar os horários, mas é possível sair hoje ainda. Eu vou colocar na tela aqui o site do Fluminense, que tem já as datas base da Conmebol, né? Então o Fluminense estreia na Copa Libertadores contra o La Guaira na Venezuela, jogo entre os dias 7 e 9 de abril, já está pertinho, está logo ali. Depois a estreia no Maracanã, Fluminense e Independente Rivadavia, entre os dias 14 e 16 de abril. Depois, terceira rodada, é o Bolívar, lá no Hernando Siles, lá em La Paz, entre 28 e 30 de abril. Novamente, fora de casa, pega o Rivadavia, entre os dias 5 e 7 de maio. Depois, com cabeça de chave, fecha a fase de grupos com 2 jogos em casa para definir a classificação. Fluminense e Bolívar, entre os dias 19 e 21 de maio. E Fluminense e La Guaira, a última rodada, entre os dias 26 e 28 de maio. Tá? Então, esse é o caminho do Fluminense. Olhando para o que foi os grupos aí da Libertadores, no geral, surpresa total, né? Porque o Flamengo pegando um grupo mais complicado, eu tô até com medo do que pode acontecer aí, tá? Porque isso aí é uma surpresa absoluta. Flamengo, Estudiantes, que é o time mais forte ali que tinha no grupo 2, no pote 2 para pegar, o Cusco, que tem altitude, e o Independiente Medellín, né, que também não é um time facinho. Então, é um grupo chatinho para eles. Finalmente, né? Esse grupo B é muito grupo de Copa Sul-Americana, cara. É muito grupo de Copa Sul-Americana. Nacional do Uruguai, Universitário do Peru, Coquimbo Unido do Chile e o Tolima da Colômbia. Fluminense no grupo C, grupo D, Boca Juniors. Esse é o grupo da morte. Esse é o grupo mais complicado. Boca Juniors, Cruzeiro, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. Grupinho chato. Esse grupo D vai ser interessante ver, tá? Grupo E, Peñarol, Corinthians, Independiente Santa Fé e o Platense da Argentina. É um grupo que também não é... Como o Corinthians não tem um super time, não é um super favorito, é um grupo enjoado também para o Corinthians. Né? O Santa Fé lá não é simples, Peñarol, né? Clube grande no Uruguai, grupo chatinho. Grupo F, aí o Palmeiras não mudou nada, né? O Palmeiras, como sempre, pegando as barbadas. Cerro Porteño, Júnior Barranquilla e Sporting Cristal. É o grupo do Palmeiras. Grupo bem tranquilo aí para o Palmeiras. Grupo G, esse é um grupo muito equilibrado. Muito equilibrado. LDU, Lanús, Always Ready da Bolívia e Mirassol. O Always tem a questão da altitude. Agora, os outros são azarões. LDU, Lanús, Mirassol, cara, pode dar qualquer coisa nesse grupo. Qualquer coisa. Ficou um grupo bem equilibrado. Grupo H, Independente Del Valle, Libertad do Paraguai, Rosário Central e Universidade Central da Venezuela. Um grupinho que eu acho que vai dar uma disputa boa ali, mas é um grupo que tende aí para caminhar para Rosário Central e Independente Del Valle, se tudo der certo. Então são esses os grupos da Libertadores. Você pode comentar aí, você achou o grupo do Fluminense fácil, tranquilo, obrigação de passar, obrigação de liderar, discorda de mim? Deixe aí no comentário. E o que você achou dos outros grupos da Copa Libertadores também. Agora eu vou colocar aqui na tela para vocês a planilha do Gabriel Amaral, ele faz para a gente aqui. Por quê? Porque, cara,
o encaixe nos jogos do Fluminense em relação ao Campeonato Brasileiro não é legal. Porque estreia ali contra o Laguaira no meio de semana, depois é um Fla-Flu final de semana. Aí vem o Rivadavia, jogo no Maracanã. Aí é o Santos fora, aí tem data de Copa do Brasil, Fluminense Chapecoense, aí depois o Fluminense viaja para pegar o Bolívar. Já volta da Bolívia à altitude, tem o Internacional no Beira-Rio, um jogo complicado. Depois já é o Rivadavia na Argentina. E aí pelo menos é o Vitória dentro de casa, né? O jogo no Maracanã. Aí a gente vai ter um intervalinho, Fluminense São Paulo no Maracanã, e aí já tem a sequência com o Bolívar no Maracanã, pelo menos é no Maracanã também, Mirassol e o Fluminense. Então essa reta final aqui ela fica um pouco mais tranquila, porque é a reta final dos jogos em casa, os 2 últimos jogos da fase de grupos em casa. Então tem um encaixe ali bem chatinho com os jogos da Copa, da Copa Libertadores, e que certamente vai ser um desafio imenso para o Zubeldia conseguir equilibrar tudo isso. Vai ser o mês de abril, mês de maio, geralmente já acontece isso. Vai ser uma loucura total. E aí, acho que ele não vai ter muito o que fazer. Vai ter que usar elenco, vai ter que usar os reforços. Acho que o Midian vai ter que jogar aí, não vai ter muito para onde correr, não. Enfim, muita coisa. Prometem esses próximos 2 meses de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, e daqui a pouco vem Copa do Brasil também. E assim a gente vai. Eu vou pedir para você, só rapidinho, antes de fechar aqui esse vídeo, colocando na tela, olha só, porque tem novidade lá. Fute Fanatics, para você que não foi lá, para você aproveitar o cupom Jornada10, não se esqueça, tem várias camisas personalizadas lá agora, camisa do Savarino, Canóbio, Arana, a galera toda, se você quiser já comprar e personalizar na Fute Fanatics, é mais barato. Então você pode comprar sem personalização e colocar o seu nome também, tá? Utilize o cupom Jornada10, porque assim você vai pagar mais caro, as camisas são caras, não tem para onde correr, e já tem vários produtos da Puma lá. Olha só, essa mochila, olha, ficou maneira demais essa mochila aqui. Tá bonitaça, com a qualidade da Puma, né? Então você vai lá, tem bolsa de viagem aqui também, tem boné, tem outra bolsa aqui, vários e vários produtos, além de todo o catálogo de Fluminense que você encontra lá na Fute Fanatics, que é a linha da Puma 2026, que aos poucos está ganhando cada vez mais opções. O link está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, chegar lá, e se você puder pagar no Pix, ainda paga mais barato, tá? Fechou, pessoal? É isso, vamos ficando por aqui. E ao longo do dia, claro, a gente volta repercutindo, inclusive, a entrevista coletiva de hoje do presidente Matheus Montenegro lá no CT Quelossachilli. Um abraço, tamo junto.